Comissão da Verdade, nomeada pela presidenta Dilma, teve os seus trabalhos prorrogados até o final do próximo ano. Um dos desafios da comissão é passar a limpo os períodos de exceção no Brasil. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, que coordena o Grupo de Justiça de Transição do Ministério Público Federal e que também faz parte do Grupo Memória e Verdade. Doutor Ivan, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Doutor, começamos, né? Esse é um tema bastante latente. A Comissão da Verdade acaba de ter prorrogado o seu período de atuação, né, que era por um ano, agora por mais um ano. E a primeira indagação que se faz é: o Brasil demorou muito tempo para instalar a sua Comissão da Verdade? Na verdade, os prazos das Comissões da Verdade variam bastante. Depende muito do contexto transicional, o tipo de transição que se teve, se foi por motivos internos, externos, a consciência política da cidadania. O Brasil, de fato, veio bastante tarde a levantar esse tema, mas não quer dizer que seja ainda que tenha passado tempo demasiado. O prazo normal de 2 anos que foi dado à Comissão da Verdade, ele é estipulado em vários países e essa renovação também não é incomum. Comparando com os nossos países da América Latina, que passaram pelo mesmo período de exceção que o Brasil, nós somos o último, né? Argentina, Uruguai, Chile, todo mundo já fez o seu dever de casa, né? Sim, até uma Comissão da Verdade, sim. A Argentina foi praticamente imediata, em 83, se criou a Comissão da Verdade, que produziu o resultado rápido. No entanto, isso também não foi o suficiente para garantir que a transição ocorresse em outros aspectos de uma forma tão imediata. Se costuma dizer que a questão da justiça de transição envolve 4 aspectos. A questão da justiça, ou seja, a sanção dos responsáveis, a questão da verdade, apurar o que aconteceu, e nesse aspecto também a Comissão da Verdade busca identificar por que aconteceu, como no caso da África do Sul, em que ficou claro que a questão do apartheid, o racismo foram os grandes responsáveis pela busca. Então, justiça, memória, reparação, indenização às pessoas que sofreram de alguma forma. Isso começou já em 95 no Brasil, bastante longo também, mas anterior à Comissão da Verdade. E, por fim, a depuração das instituições democráticas, ou seja, fazer uma limpeza, a retirada dessas pessoas que participavam do regime dos novos serviços democráticos e também uma mudança de filosofia das instituições. Doutor Ivan, o senhor que se dedica a esse tema, até aqui, e a gente vai entrar mais depois em questões específicas, até aqui, como é que o senhor avalia o trabalho da Comissão da Verdade? É difícil externamente avaliar porque a Comissão da Verdade trabalha num aspecto de produzir um relatório final. Há crítica sobre esse aspecto no sentido de que talvez fosse mais efetivo ir produzindo relatórios parciais de forma a englobar a sociedade brasileira de uma forma mais rápida. No entanto, acredito que o primeiro ano foi necessário basicamente para montar uma equipe e determinar a forma de trabalho. Pelo que eu conheço da atual composição de equipes de trabalho, a divisão de temas, me parece que a comissão tem muito a avançar até o final do próximo ano. Bom, o senhor também acompanhou e acompanha o caso do Araguaia, onde o Brasil, inclusive, foi condenado. Sim. Bom, o senhor esteve lá, né, por mais de uma oportunidade. O que o senhor pode nos relatar sobre isso? Sim, o Brasil foi condenado. A questão da guerrilha do Araguaia ocorreu de 72 a 75, basicamente, as mortes. Entre 60 e 70 pessoas foram desaparecidas. O processo interno começou em 82 e acabou tendo uma sentença definitiva em 2003, a União recorreu e só em 2009 acabou esse processo. Em 2010, a Corte Interamericana também condenou o Brasil. Um processo começou na comissão em 96, ou seja, são todos processos longos. E o Brasil foi obrigado, então, pela decisão da Corte Interamericana e da decisão da Justiça Federal de Brasília, a envidar todos os esforços para localizar os desaparecidos políticos. A Corte Interamericana também condena o Brasil a processar os crimes, a desconsiderar a lei da anistia, o que vai de encontro à decisão do STF na DPF 153, e outras formas de reparação. Desde o final de 2010, 2011, eu fui nomeado pelo Ministério Público Federal para representar essa instituição junto ao Araguaia e acompanhar as buscas. E, de fato, no ano passado, eu participei de todas as buscas que ocorreram sempre de maio a outubro, quando não está chovendo na região. Qual é a maior dificuldade que se encontra? É ter passado todo esse tempo? É realmente terem sumido os documentos, testemunhas, enfim, as pessoas que participaram efetivamente do ato?
De fato, a passagem do tempo traz alguns problemas sérios. Várias testemunhas já faleceram e vêm falecendo nesse processo. Várias pessoas que participaram já faleceram. A memória não é a mesma, é difícil você relembrar fatos de forma precisa tanto tempo depois. A vegetação, isso era mata, né? Ou seja, a guerrilha ocorreu dentro da Amazônia e hoje é praticamente plantação naquela região, a Amazônia diminuiu, então os dados não são tão precisos. No entanto, em compensação, hoje em dia o medo que a população local tem do aparelho repressivo é um pouco menor. E talvez antes disso seria impossível. No início de 2000 foi constatado que o Exército ainda mantinha política assistencialista. Pois é, quando o senhor disse que o medo é um pouco menor, significa que ainda há esse clima dentro da região, é preciso pensar que a região do Pará, a fronteira entre o Pará, Tocantins e Maranhão, é uma região ainda inóspita. E muitas pessoas que moram deslocadas, algumas ainda duvidam de que terminou a ditadura. De fato, isso é um pouco difícil de acreditar aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma situação presente. Eu já conversei, ouvi algumas pessoas no local que têm muito medo ainda da repressão, e o próprio fato do Exército participar dessas buscas, porque ele presta logística, ao passo que a coordenação é exercida pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Secretaria de Direitos Humanos, a própria presença ostensiva do Exército novamente traz medo à população. Porque o Estado só esteve presente durante a guerrilha para caçar os opositores políticos e agora. O Estado brasileiro só se fez presente nesses momentos, efetivamente. Apesar de todo esse tempo, a grande dificuldade é a localização desses corpos, porque em algum lugar, certamente, eles foram... Na verdade, dois corpos foram identificados até hoje. Foram retirados na década de 90, no cemitério de Xambioá, que é onde se concentram as buscas hoje em dia, e fora do cemitério de Xambioá, ou seja, no meio da mata ou em outros cemitérios, as informações que se tem ainda não foram o suficiente para possibilitar um outro encontro. Existem alguns cadáveres exumados, mas não, restos mortais exumados, mas ainda o exame de DNA não comprovou. Então se esbarra também na dificuldade das próprias pessoas que moram na região de prestar as informações em função disso que o senhor colocava, de um certo receio, mesmo passando aí já mais de 20 anos. Um certo receio e mesmo identificando, ou seja, nós estamos presentes num cemitério em que que não tem muita organização e de qualquer forma, mesmo encontrando restos mortais, são restos mortais de mais de 40 anos. Então, a porosidade dos ossos e várias outras características dificultam a análise de DNA. Tanto que, atualmente, a Polícia Federal e toda a equipe pericial está trabalhando com a possibilidade de levar esses restos mortais para buscar novas tecnologias. Na Holanda, Estados Unidos, está sendo estudado. Doutor Ivan, o senhor colocou, né, que na Justiça de Transição e através das Comissões da Verdade, uma das coisas que se busca justamente é a memória. Agora, nesse caso específico do Araguaia, vai ser possível recompor essa memória? Bem, uma questão importante é esclarecer o que aconteceu na época. Isso já está, de certa forma, sendo recomposta. É incrível pensar que nas escolas brasileiras não se estuda a guerrilha do Araguaia. Nós estudamos várias situações, mas a guerrilha do Araguaia não é estudada. Então isso precisa entrar nos currículos escolares, o que realmente aconteceu precisa ser esclarecido. Isso é um resgate do que aconteceu no nosso país. Bom, mais recentemente, agora já entrando no outro tema, a gente está acompanhando a questão da exumação do ex-presidente João Goulart. Sobre esse e outros assuntos que envolvem essa questão, eu gostaria de tratar com o senhor logo depois do intervalo. A gente vai ao intervalo, voltamos em seguida aqui no programa Direitos pela UPF TV. Até já!
No programa de hoje, nós estamos recebendo o Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, que coordena o Grupo de Justiça de Transição do MPF e que também faz parte do Grupo Memória e Verdade. Bom, tem várias questões ainda que eu gostaria de tratar com o senhor, e uma delas que a gente deixou, chamando até para esse bloco, é a questão da exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, que deve acontecer agora muito em breve. Perfeitamente. Nesse aspecto, acho interessante fazer um pequeno apanhado. O João Goulart ele foi deposto, e estava exilado no Uruguai, ele tinha propriedades no Uruguai e na Argentina. Então, no ano de 76, ele estava sendo acompanhado, né? Existem indícios que ele era acompanhado a sua locomoção no exterior, e ele veio a falecer na sua estância de sua propriedade em Mercedes, na Argentina, aproximadamente 100 quilômetros de Uruguaiana, após tomar um comprimido para o coração. E desde aquela época houve alguma dúvida sobre as circunstâncias da morte, ou seja, se realmente foi um ataque cardíaco, se haviam trocado essa medicação. Não houve autópsia na Argentina, houve uma discussão para trasladar o corpo para o Brasil e também não houve autópsia aqui, o que não é uma situação normal. Então, na Argentina houve uma investigação na década de 82, em Curuçu-Coatiá, que é a área militar da região, mas ainda era período militar, a ditadura militar na Argentina, e não se chegou a uma conclusão. No Brasil, a família veio solicitar pela Fundação João Goulart a investigação à Procuradoria-Geral da República no ano de 2007. Isso desencadeou 2 procedimentos no Ministério Público Federal aqui em Porto Alegre. Um sobre a memória e verdade, saber o que aconteceu, e um penal para identificar se realmente ocorreu um homicídio e determinar a responsabilização dessas pessoas. O procedimento penal foi arquivado pelo entendimento do procurador da época que o crime estaria prescrito. Então, há uma coisa julgada sobre esse aspecto, fica difícil, e justamente por isso foi que eu, como cidadão estrangeiro, né, na Argentina, eu solicitei à Justiça Federal de Passos Livres que investigasse penalmente esse crime. Então, nós temos um procedimento civil em Porto Alegre para apurar a verdade e um procedimento penal na Argentina, Passos Livres, Justiça Federal. E ambos trabalham, de certa forma, conjuntamente, e agora se chega a um aspecto que é a necessidade de exumação do corpo, para verificar se encontram ainda alguns indícios. E se esbarra também no longo tempo transcorrido. Porque, como a gente referiu sobre a Araguaia, fica difícil. E a pergunta que surge é exatamente essa, né? Por que só agora a exumação, né? Tanto tempo depois? E aí é todo esse prejuízo que pode ser apontado, como o senhor coloca. Justamente porque, como em relação à investigação dos crimes, nós tivemos uma lei da anistia que impediu a investigação dos crimes. Na verdade, o próprio Ministério Público Federal só começou a apurar esses crimes a partir de 2008, sendo que a primeira investigação solicitada foi em Uruguaiana sobre o desaparecimento de argentinos sequestrados, possivelmente na fronteira. Então, a questão penal na Justiça de Transição brasileira, ela é recente. E a questão da memória também vem acompanhando. Então, por iniciativa da família, em 2007 surgiram esses procedimentos. Vem uma investigação e, de fato, a exumação é necessária para verificar. Isso deveria ter sido feito antes, sim, mas é a situação que se tem posta. Então, inclusive na próxima semana, está sendo projetada uma reunião com a participação de peritos brasileiros, argentinos, uruguaios, inclusive membros da Cruz Vermelha, para determinar de que forma deve ser feita essa exumação e que aspectos científicos devem ser utilizados, ou seja, toda a questão técnica deve ser decidida em uma reunião na próxima semana. Doutor Ivan, quando o senhor fez a colocação de que o ex-presidente ele era acompanhado tanto no Uruguai como na Argentina, acompanhado entre aspas, isso já fazia parte da Operação Condor? Sim, dentro do marco da Operação Condor. Que reunia, né, só para a gente situar, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, enfim, Paraguai, Bolívia, os países, né, que viviam... A Operação Condor é uma união que foi criada formalmente a partir de uma reunião no final de 75 no Chile, mas que já havia uma pré-Condor. Qual é a questão, o objetivo dos militares? Toda vez que um opositor se sentia ameaçado, ele encontrava nas fronteiras um resguardo. Então, os brasileiros ameaçados fugiam para o Uruguai, como foi o caso do João Goulart, os argentinos vinham para o Brasil. Então, as ditaduras consideraram importante fazer esse acordo de traslado, forçado de pessoas, troca de informações de uma forma mais simplificada, sem seguir protocolo nenhum. Então,
tranquilamente os uruguaios entravam no Brasil com auxílio da polícia brasileira e levavam uruguaios para lá, como aconteceu no caso da Lilian Celiberte, em 79. Isso aconteceu em várias situações. E o João Goulart, se realmente foi assassinado, que é uma resposta que ainda não temos, teria sido sim no marco da Operação Condor, uma época em que já tinha assumido nos Estados Unidos o Jimmy Carter, que tinha uma posição um pouco diferente, no sentido de não mais apoiar ditaduras nos países, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos fomentaram essas ditaduras na década de 60. Então, o João Goulart, o Juscelino Kubitschek, o próprio Brizola eram pessoas que representavam uma ameaça. Então, existe, inclusive, teorias conspiratórias ou não conspiratórias dizendo que, além do João Goulart, também o Juscelino Kubitschek, o Prestes teriam sido assassinados dentro do marco da Condor e no objetivo de evitar essa ameaça às ditaduras brasileiras. Há poucos dias, na Comissão da Verdade, o coronel Ustra, né, que comandou o DOI-CODE no auge da repressão nos anos 70, eu acho 74, né? Sim. 70, 74. Primeiro ele disse que não ia falar, né? Depois ele acabou falando na comissão e ele disse que apenas cumpria ordens. Como é que o senhor vê esse pronunciamento dele? E a questão também é justamente o seguinte, bom, se ele cumpria ordens, de quem eram as ordens? Vai se chegar também em quem emitia essas ordens? Essa defesa, ela já foi analisada e excluída desde Nuremberg, ou seja, foi utilizada pelos oficiais nazistas para dizerem que eles seguiam as ordens do Führer. O fato é que existem ordens legais e ordens ilegais. É óbvio que se tenta penalizar os mandantes maiores, ou seja, quem era o presidente na época, a Argentina. Essa semana faleceu o Videla, ele foi condenado e estava condenado à prisão perpétua na Argentina. Mas essas pessoas de rango intermediário, de porte intermediário, também detinham poder. No caso do Ustra, como bem referiste, ele era o comandante do DOI-CODE. E ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal em abril do ano passado e posteriormente em outubro também, por justamente sequestros, que nós entendemos crimes permanentes, então não estão suscetíveis à lei da anistia, por sequestros e desaparecimento de pessoas ocorridos dentro do DOI-CODE, pessoas que foram sequestradas, presas, torturadas e desapareceram. Ele era o comandante. Há relatos em que, inclusive, ele participava de atos de tortura. Então, ele obviamente é responsável por isso. Não exclui a responsabilidade dos superiores. O senhor acha que pode se chegar nesses superiores também? Sim, se esbarra no fato de comprovar, primeiramente, e segundo, eles estarem ainda vivos. Porque o aparelho de repressão era um aparelho do Estado, né? Então havia toda uma estrutura e que isso envolvia também a própria Polícia Civil e, no nosso caso gaúcho, a Brigada Militar. Justamente por isso é que, independentemente desses crimes terem sido cometidos pela Polícia Federal, pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Civil de qualquer estado, pela Brigada Militar, esses crimes são federais. Por quê? Porque era uma decisão do Estado brasileiro de, a partir de determinado momento, tratar a oposição dessa forma. Ou seja, a partir desse momento, nós vamos usar o desaparecimento forçado, que se baseia num ato de contra-inteligência, que é sequestrar clandestinamente, um ato de inteligência, que é obter informação sobre tortura, e um novo ato de contra-inteligência, que é os companheiros não sabendo que aquela pessoa foi sequestrada e que prestou informação ou não prestou, fazer com que matá-lo e fazer desaparecer o corpo, ou de qualquer forma fazer desaparecer essa pessoa. Bom, a Comissão da Verdade, no seu entendimento, ela tem capacidade para punir as pessoas que praticaram esses crimes durante o período militar? O objetivo da Comissão da Verdade é esclarecer o que aconteceu. Porque foi falado agora, né? Recentemente, pelo menos a mídia falou, que a comissão estudava punir pessoas que tiveram essa participação. Na verdade, a Comissão da Verdade ela tem, por mandato, esclarecer o que aconteceu. É comum, como aconteceu, inclusive na Comissão da Verdade sul-africana, em que a punição estava fora do jogo, após o relatório final, a Comissão da Verdade recomendar ações ao Estado brasileiro. Então, é possível, e essa é uma das especulações, que a Comissão da Verdade, ao final dos trabalhos, faça um relatório de quem foram as pessoas responsáveis, indique ao Estado brasileiro de que o ideal seria puni-los. Mas isso é uma questão que cabe especificamente ao Ministério Público Federal processá-los, ao Judiciário aceitar, e também passa por uma decisão política, porque cabe ao Congresso, talvez, modificar a lei da anistia, revogá-la. Existem projetos de lei, inclusive, nesse sentido.
Pois é. A gente já está quase encaminhando para o final do programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação do Coronel Curió, até porque ele teve uma passagem, quando da invasão da Fazenda Anone, nos anos 80 aqui, que ele foi destacado para fazer a desocupação da Anone, e teria sido a grande derrota na biografia. Após comandar a guerrilha do Araguaia, a morte dos dissidentes políticos, o Curió também foi designado para questões de posse na região do Araguaia e, posteriormente, para conter o MST no Rio Grande do Sul. Ele sitiou esse pessoal e depois acabou desistindo, ou seja, existe uma frase clássica que é: em terra de quero-quero, Curió não canta de galo, no sentido de que ele não aguentou a determinação do MST gaúcho. O fato é que ele foi processado pelo Ministério Público Federal em Marabá, dentro do contexto do Grupo de Justiça e Transição. Inicialmente não foi aceita a denúncia, depois, num recurso nosso, a juíza reconsiderou, então ele passou a ser réu, ele entrou com habeas corpus e, liminarmente, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou habeas corpus. Então, nesse momento, ele não é réu nesse processo, mas ainda cabe ao pleno desse tribunal decidir. E, de qualquer forma, o Ministério Público deve recorrer até o STJ, STF, sobre essa questão. Doutor Ivan, do modo geral, ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Muita. A gente está engatinhando nesse tema. Se fosse perguntar para um fiscal, um promotor argentino, um juiz argentino 10 anos atrás se ia acontecer justiça penal nesse país sobre os crimes da ditadura, eles teriam alguma dúvida. Hoje em dia a gente sabe tudo o que aconteceu. Então, não sei o que vai acontecer no Brasil, mas o caminho está começando a se delinear. No programa de hoje, a gente recebeu o Procurador da República, Dr. Ivan Cláudio Marques, que integra o Grupo Justiça de Transição do Ministério Público Federal e que também faz parte do Grupo Memória e Verdade. Dr. Ivan, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, né, e o desafio que não é pouca coisa também, né? Obrigado. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui no programa Direitos da UPF TV, tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência e até lá.